Bom, gente, voltamos. Eu queria estava contando que das coisas todas que a gente se apresenta, né, médica intensivista, experiência, formação nisso ou naquilo, na verdade, eu sou uma intensivista que durante o trabalho na terapia intensiva se apaixonou pelo resultado que a gente entrega, né? Eu sou já formada há muitos anos, né? Mais de 25 anos, trabalhei em terapia intensiva muito mais do que isso, mas a gente precisava olhar quem é que a gente devolve, né? Como é que a gente faz o trabalho. Quando eu era residente, a gente trabalhava síndromes, trabalhava processos, mas a gente pegava aquele paciente que tinha condição de alta, entregava na unidade de internação e não olhava mais para ele. E eu acho que a terapia intensiva está mudando, né? A gente agora precisa olhar quem é o paciente que a gente entrega para a unidade de internação e para a sociedade, e essa entrega ela é muito dependente da qualidade do cuidado que a gente dá durante os momentos que eles estão conosco, dentro da terapia intensiva. Então, essa foi a minha trajetória e essa foi a minha motivação para começar a trabalhar em gestão, em qualidade, e agora, né, trabalhando em gestão e qualidade de redes de atenção, mas não só focada em UTI. Eu trouxe uma conversa aqui para a gente, com a ideia de que a gente pode trocar, né? Porque é um assunto que tem várias formas de ser abordado dentro das unidades de terapia intensiva, e nós vamos conversar um pouco, vamos fazer uma revisão bibliográfica de um assunto específico, a gente vai conversar um pouco sobre quem é, né, esse intensivista e esse profissional da saúde que trabalha numa unidade de terapia intensiva e precisa, né, cuidar do paciente com qualidade de segurança, participar da construção, né, desse cuidado junto com a equipe multidisciplinar de forma segura e que entregue boa qualidade. Então, vou compartilhar um pouquinho a minha tela, mas eu não estou habilitada para compartilhar a tela. Vocês podem me ajudar aí? Eu queria pedir, então, que se vocês, talvez, quando eu compartilhar a tela, eu não consiga enxergar o chat, mas que me interrompam e que a gente possa transformar esses momentos aqui num momento de Eu acho que troca. tá habilitada. Vamos tentar. Se não tiver, avisa. Não está ainda. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Quem pode compartilhar? Apenas o anfitrião, todos os participantes, só o participante. Tenta agora, acho que agora vai dar. Não, tá, diz que o host... É porque está botando só o anfitrião, deixa eu botar aqui, todos os participantes, somente o participante. Veja agora. Vamos lá. Agora deu. É porque estava clicado só o anfitrião. Pronto. Tá bem. Vocês estão enxergando a minha tela? Ela diz segurança do paciente? Sim. Tá. Agora tá ok. Ok. Então tá, então a gente vai falar rapidinho assim do que foi essa transformação, né? Um pouquinho antes dessa reunião inicial, a gente estava falando sobre o quanto a gente gostaria que esse assunto mobilizasse mais os profissionais de saúde, né? Esse caminho a gente tem que ir construindo, né? Quem constrói essa preocupação com a qualidade e segurança que a gente entrega somos nós profissionais de saúde, que temos que nos preocupar com isso. A gente sabe que regulação, leis, né, acreditações, elas interferem um pouco nisso, mas isso é essencialmente nós como profissional, né? E o que tem acontecido no tempo? A gente tem sempre, inicialmente a gente tratava assim de qual é o problema que a gente tinha que tratar, qual é o dano, a gente tentar reduzir o risco, e hoje a gente está migrando para uma gestão de riscos, pensando mais a longo prazo, né? Pensando que a gente precisa abordar o cuidado completo que o paciente tem dentro dessa jornada da recuperação da saúde, ou na manutenção da saúde, e está trabalhando o dano não só no sentido assim de ter queda, ter infecção, ter problemas durante o processo de atendimento, mas também considerando
toda a perspectiva do ponto de vista do paciente, que cuidado é esse que a gente está dando para ele, se a gente está fazendo ele sofrer, né? A gente sabe que internações na UTI podem ser muito traumáticas para pacientes e para familiares, inclusive para profissionais de saúde, né? A gente tem visto isso. Então, essa transformação da qualidade da segurança sobre outras perspectivas é o que a gente tem trabalhado. Tem um grande desafio, que é a gente construir esse sistema como um todo para que a gente alcance. Essa definição aqui já é de 2016, né? A gente já tem 6 anos. Precisa passar por modo apresentação. Eu estou passando no modo apresentação. Pois não está passando na tela, que não está passando, não. Oi, obrigada. Vamos tentar de novo? Tá. Vamos tentar de novo aqui. A gente também pode fazer um esquema um pouquinho diferente, pode fazer assim, ó. Agora vocês estão enxergando, mas não a tela inteira, né? Não. Se a gente fizer... Nara, quando você abre a tua apresentação, que isso o Zoom fez uma mudança. Abra a tua apresentação e veja a janela que está ela na a tela hora inteira. Tá. Foi uma mudança que eles fizeram agora. É porque tem que começar a apresentação antes de compartilhar a tela. Você bota em modo apresentação, em janela, se você quiser visualizar o slide e aqui o painel do Zoom, pelo menos é assim que funciona no Teams. E aí depois é que você compartilha. Escolhe a janela da apresentação. Tá, vocês me desculpem esse... Acontece. Imagina. Todo esse programa, cada um tem um funcionamento diferente. Eu tenho aqui uma janela que está aberta a tela inteira. Isso, selecione ela. Eu quero pedir desculpas, porque, na verdade, quando eu começo, eu acabo saindo da tela toda, né? Você sabe que isso é um dos maiores motivos de estresse meu quando vou falar nesse negócio, que eu fico preocupado sem saber se está passando. A gente, às vezes, não sabe se está passando do jeito. Eu vou fazer uma coisa, eu vou compartilhar a minha tela toda. Isso, é mais claro. Que é mais prático. Não tem problema não dar espelho, não, depois treina. Se começar a aparecer coisa aqui, vocês deem um... Pronto, agora tá. Isso aí. Agora tá rodando? Tá. Perfeito. Tá bem. Olha só, a gente aqui estava falando sobre isso, sobre essa migração, né, da gente cuidar só do que dá errado e começar a olhar o que dá certo, o cuidado todo do paciente, como é que a gente faz para isso funcionar melhor. Eu sugiro muito esse livro para quem se interessar, do Amalbert, que é um livro de 2016, que fala sobre segurança nesse formato, que é muito interessante. E lá ele tem um gráfico igualzinho a esse, que está um pouquinho adaptado, que ele diz o seguinte, que tudo que a gente faz, todo cuidado que a gente dá, a gente tem uma graduação. A gente pode ir desde o cuidado ideal, onde a gente cumpre todas as normas, onde a gente usa a melhor evidência e o paciente recebe todo o cuidado conforme a melhor conhecimento, no tempo que ele precisa, até um cuidado no qual a gente tem muitos danos e eles superam os benefícios potenciais que o cuidado deveria dar. Então, um paciente que sai pior do que ele entrou, que ele sai com mais dano do que ele entrou no nosso cuidado, ou que a gente causa danos não relacionados à necessidade do cuidado que ele tinha. E isso é uma migração... Como é que funcionam as nossas unidades hoje? Elas funcionam muito mais nos andares de baixo do que no andar de cima. Tá? A gente, hoje, dentro da saúde, a gente tem muito mais cuidado inseguro, de baixa qualidade, mesmo que o paciente não sofra dano, que está ali no 3, do que um cuidado ideal, onde a gente consegue fazer tudo direitinho. Vocês sabem
que desde que sai uma evidência científica até a gente poder colocar a melhor evidência na prática, correlacionando com a necessidade do paciente dentro da complexidade do cuidado, demora quase 10 anos. Então, a gente demora muito ainda, mesmo com o aumento da tecnologia, para adotar as melhores práticas. Toda a nossa atividade, ela está em tentar migrar o cuidado menos seguro e com menos qualidade para um cuidado de mais seguro e mais qualidade. Qual é o nosso grande problema? Existe aquele 3 ali que diz o seguinte, que é um cuidado inseguro, que não tem alta qualidade e que o paciente não sofre dano. Esse que a gente chama que é o que é não ideal, mas é normal. Tem uma parte do cuidado que a gente dá para os pacientes, que é aquele cuidado mais ou menos, que o paciente não tem dano, mas não é o cuidado que o paciente precisava ter. Quantos de nós, por exemplo, vimos problemas de funcionamento de respirador, que não está funcionando muito bem, mas é o que a gente tem para dar para o paciente, que pode ou não fazer ele ficar mais tempo dentro de um sistema de suporte ventilatório. Ou coisas que a gente olha que não é o ideal, né? Paciente com cabeceira baixa para prevenir PAV, está lá com a cabeceira baixa e a gente passa na frente daquele leito e não corrige o cuidado que ele precisa ter. Ele pode ou não ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica, mas aquele cuidado que a gente está dando não é o cuidado ideal, porque a gente tem uma orientação de que cabeceira alta é indicado, né, uma cabeceira mais elevada é indicado para prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica, pelo menos até esse momento. Então, todo esse caminho é um caminho de construção de melhores práticas, a gente está sempre buscando a melhor prática para que o paciente tenha o cuidado ideal, tá? Mas a gente tem muitas coisas que acabam ajudando a gente a fazer essa migração, né? Tem algumas coisas como barreiras mesmo, né? Lembretes, não deixar alguma coisa que não está funcionando bem acontecer. Vou dar um exemplo de uma ação forçada. Antigamente, na época que eu estava na residência e depois, quando eu estava fazendo o acompanhamento de residentes, a gente tinha catéteres, né, infusões de dieta que conectavam na infusão parenteral dos pacientes, conectavam na conexão do soro, do catéter. Então, a gente, eventualmente, tinha infusão de dieta na veia dos pacientes, né? Isso, eu me lembro de 2 casos, que é um erro absolutamente evitável, totalmente evitável. Hoje, a gente já tem, né, ações forçadas que fazem com que a gente não consiga fazer isso, nem que a gente queira. Então, a tecnologia tem algumas barreiras que fazem a gente não errar e a gente prevenir esse tipo de dano. Mas não é tudo que a gente pode contar com esse tipo de barreira, né? Às vezes as barreiras são duplo cheque, são lembretes, que são barreiras mais frágeis e que exigem muita atenção dos profissionais de saúde. Os sistemas de notificação, eles servem para a gente enxergar onde a gente tem oportunidade de melhorar, né? Que é para o próximo paciente não ter o mesmo evento. Quando a gente notifica, por exemplo, que um processo não está funcionando bem, mesmo que o paciente não tenha tido dano, é uma oportunidade muito boa para a gente poder agir antes que o paciente sofra dano. Então, toda vez que a gente notifica, a gente está protegendo o próximo paciente. Eu queria saber se vocês todos têm sistemas de notificação de incidentes nos hospitais onde vocês trabalham, e queria saber, né, se vocês quiserem colocar no chat, fiquem à vontade, se vocês notificaram no último mês. Porque eu tenho certeza que vocês viram coisas notificáveis dentro do hospital onde vocês trabalham. Aposto que vocês viram pacientes com cabeceira baixa, atraso de medicamento, que vocês viram uma pneumonia, que vocês diagnosticaram e trataram, que vocês viram um processo de prevenção de infecção de catéter que não estava o ideal, ou que vocês viram uma passagem de sonda nasoentérica que não estava apropriada. Então, assim, esses são coisas notificáveis que podem nos ajudar a construir um sistema mais seguro. E a gente tem que investigar. Quando isso dá muito errado e o paciente sofre muito, tem um dano grave, morre, ou tem um dano grave temporário, a gente precisa fazer uma investigação de evento sentinela, que é um conceito
que hoje a gente usa aqui, mas que é um conceito bem da Joint Commission, que é uma acreditação internacional, né? Alertas, por exemplo, a gente tem sistemas dentro do Brasil, da Anvisa, e sistemas associativos que falam, que dão alertas, olha, cuidado com esse tipo de processo, nós todos precisamos revisar os nossos processos. Houve alguns alertas, por exemplo, depois dos incêndios nos hospitais, né? Nós tivemos, nos últimos anos, incêndios em vários hospitais, acho que a gente teve uns 7, 8. Esses incêndios, eles lançaram alguns alertas de cuidado dentro do sistema hospitalar para que a gente não tenha incêndios nas nossas organizações. Tudo isso é aprendizado coletivo para a gente melhorar todo mundo junto, porque todos nós vamos ser pacientes. Então, quanto melhor funcionar o sistema, é melhor para todo mundo, né? Para a gente dar um cuidado mais seguro, a gente tem várias alternativas. Uma das alternativas da gente construir isso é a gente identificar e monitorar os danos que os pacientes podem sofrer ou que eles sofrem. A gente olhar isso de forma sistêmica, né? Não é assim, eu estou olhando um paciente com cabeceira baixa, vou usar esse exemplo, mas se vocês quiserem sugerir outro, por favor, fiquem à vontade. Eu olho um paciente com cabeceira baixa, eu tenho que levantar a cabeceira do paciente. Mas eu preciso estudar isso para saber por que aquele paciente estava com cabeceira baixa, ter um olhar sistêmico da minha unidade de por que o paciente não está recebendo o melhor cuidado. Então, esse olhar sistêmico é tentar entender as causas daquilo que está acontecendo, né? Identificar quais são as coisas que a gente precisa fazer, estabelecer objetivos estratégicos que sempre tem que ser de conhecimento de toda a equipe, trabalhar isso como melhoria contínua, fazer testes pequenos para a gente encontrar qual é a melhor mudança, sempre cuidando para que a gente faça... A gente fala aqui inovação não necessariamente é tecnologia, mas a gente precisa entender que nós não vamos melhorar se a gente fizer mais do mesmo, né? Então, que eu disse, estava brincando, né, que eu sou uma dinossauro da segurança do paciente, na verdade, nós, como pessoas que querem melhorar o sistema, nós precisamos ir pensando diferente a cada momento, nós precisamos estar abertos para aprender com as outras pessoas e mudar o jeito como a gente faz as coisas. Porque se a gente fizer do jeito de sempre, o resultado vai ser o de sempre, né? Nós só vamos conseguir melhorar se a gente fizer diferente. Então, esse é um aprendizado que todos nós, como profissionais que queremos dar o melhor cuidado, precisamos estar abertos a mudanças. Lembrando sempre que dentro dos nossos hospitais, a gente está num ambiente que não é seguro, né? Eu não sei quantos de vocês fazem alpinismo, jogam na bolsa, são ávidos por risco, assim, né? Mas dentro dos nossos hospitais, cada paciente que interna, ele está nesse nível de risco. Então, ele precisa ter suporte, apoio. Eu compartilhei a minha tela e esqueci que talvez vocês escutem esse barulho, tá? Se começar a incomodar, vocês me avisem. Sem problema. Esse processo de risco, assim, eu não sou uma pessoa que é ávida por risco, mas nós temos algumas profissões que os profissionais precisam ser mais afeitos ao risco. Por exemplo, eu não posso ter um profissional que está fazendo num centro de trauma, que está sempre com a porta aberta, se ele não é ávido por risco, né? Porque lá é um ambiente pouco controlado, ele vai sofrer muito se ele trabalhar nesse ambiente. Então, dentro dos nossos hospitais, nós temos lugares onde a gente é muito controlado, onde a gente consegue organizar todo o processo, né? Por exemplo, na farmácia ou CME, precisa ser assim, né? Precisa ter organização, precisa ter estratégia de prevenção. Em outros ambientes, eu preciso de segurança de uma forma um pouco diferente, de uma forma em que as pessoas saibam tomar decisões sob pressão, tenham autonomia, consigam trabalhar em equipe. Isso são processos diferentes para áreas diferentes do nosso hospital. Aonde que vocês acham que a UTI está? Alguém quer compartilhar?
Seguramente no ultra-adaptável. Algumas coisas estão no ultra-adaptável, mas a UTI ela não é o ambiente mais instável de dentro de um hospital, porque a gente tem processos que estão na parte do ultrasseguro. Então, a UTI ela tem que ser tratada, os diferentes riscos eles podem ser tratados de diferentes maneiras, né? A gente tem momentos em que isso que eu preciso dar a visão do especialista e do trabalho em equipe? Sim, temos. Mas tem coisas que a gente pode, sim, colocar, ter estratégia de padronização, de ter estratégia de formalização, né? A gente também pode fazer isso. Então, eu vou falar sobre um processo, por exemplo, de punção, né? Ele está dentro de uma estratégia que eu posso ter alta confiabilidade. Eu tenho processo, a maior parte das vezes é um procedimento que eu tenho tempo para me preparar, tem metodologia para fazer, tem treinamento que eu posso treinar, né? Tem todo um caminho, assim, um pacote de coisas que eu posso dar segurança para esse paciente e para o profissional que vai executar. Tá? Então, sempre a gente tem que lembrar que diferentes riscos, diferentes momentos, têm tratamento também diferentes. Tem várias coisas que... Isso aqui é de 2013, então faz 10 anos que a gente tem uma lista, essa lista tem 10 anos, de coisas que são altamente recomendáveis, pensando em melhoria da qualidade e segurança do nosso processo. Dessas atividades que são altamente recomendáveis, depois tem uma outra lista que são recomendáveis, mas dentro das altamente recomendáveis tem coisas aqui que são muito da nossa prática. Pacote para prevenir PAV, usar ultrassom para colocação de catéter, né? São coisas que tem uma lista, tem uma evidência alta de que tem que ser adotado. Lista de verificação para infecção de corrente sanguínea, né, para a gente passar catéter, reduzir o risco de infecção, de uso de catéter urinário. Então, eu quero saber para vocês, por exemplo, quem de vocês, quando faz a visita multi, tem lá dentro dessa lista da visita multi, se o paciente precisa ou não ficar com catéter venoso central, se o paciente precisa ou não ficar com sonda vesical. Isso tem mais de 10 anos de evidência que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem muitas UTIs no Brasil e muitos profissionais que não aderem a esse tipo de prática. Se a gente for falar de passar catéter venoso central com ultrassom, tem lá uma lista, né, nesse Brasil enorme que nós temos, que ainda não está qualificado, capacitado para usar ultrassom em todas as suas passagens de catéter, embora a evidência seja muito favorável. E a gente nem vai falar de trombose venosa, que ainda, né, tem muito mais variabilidade. Ou podemos falar de higiene de mãos, né? Como é que nós somos dentro das UTIs? UTI neonatal, a higiene de mãos é ok. UTI adulto, a higiene de mãos, olha, 70% na maior parte dos serviços. Gente, como é que a gente não higieniza a mão antes de tocar nos pacientes? Né? Antes de fazer procedimento. Então, são coisas que a gente considera muito, muito básicas, que adicionam segurança para o paciente e que a gente precisa colocar isso dentro da nossa prática. Não sei, eu estou vendo aqui o chat, tem um número ali de comentários, eu não consigo ver. Então, se vocês quiserem interromper e fazer algum comentário, fiquem à vontade de fazer isso com o microfone aberto, se for possível, tá? Essa lista, ela vem só crescendo, tá, gente? De coisa que a gente precisa fazer. A gente tem que dar conta disso. Nós, intensivistas, temos uma missão, mas a gente precisa do apoio da equipe multi para nos ajudar, né, a não fazer bobagem, a nos lembrar de fazer o certo. Tem aqui algumas ações que são mais da equipe multiprofissional, redução de lesão por pressão. A enfermagem ela está muito mais qualificada para fazer isso do que nós médicos, né? Então, cada um desses itens ele tem um expert. E mais recentemente a gente teve uma publicação, né? Tem uma publicação que é atualizada anualmente sobre quais são os objetivos de segurança da Joint Commission International, que é uma acreditadora
que certifica que o nosso serviço é bom, que certifica que o nosso cuidado é apropriado. Claro, ele tira uma fotografia, mas é alguém externo que vem olhar como a gente faz as coisas, e aqui tem algumas coisas que a gente precisa fazer para todos os pacientes. Identificar os pacientes corretamente. Parece uma bobagem, né? Os pacientes recebem medicamento que não é deles, eles recebem comida que não é deles, eles fazem exames que não são deles, eles recebem laudos que não são deles. Então, essa questão de a gente pedir exame para o paciente certo, ver se o resultado está adequado para o quadro clínico, fazer medicação no paciente certo, prescrever no paciente certo, é um papel muito importante. Apesar de ter vários anos disso funcionando, a gente ainda tem paciente que recebe tratamento que não é dele, ou que recebe diagnóstico que não é dele. A gente precisa melhorar a comunicação em equipe, e isso eu vou falar um pouquinho adiante, porque esse é um processo muito crítico. E a gente conseguir trabalhar em equipe, conseguir se comunicar de forma apropriada, adiciona muita segurança no cuidado, diminui o estresse da gente, diminui o retrabalho, tem só coisas boas, mas tem método. A gente precisa aprender a fazer isso. Eu não sei se isso está ou não dentro das atividades de vocês. Uso seguro de medicamentos é o mote da Organização Mundial da Saúde esse ano, para o Dia Mundial de Segurança do Paciente. É o que a gente mais faz em qualquer sistema de saúde, a gente dá remédios, dá medicamentos. Então, é um processo muito frequente, e ele tem muita complexidade, que depende de eu prescrever certo, de eu prescrever a dose certa, a via certa para o paciente certo, no tempo certo, e isso todo o resto da cadeia, né, de dispensação, aquisição, dispensação, administração e devolução acontecer da forma correta também. Uma novidade que a gente tem nos últimos 2 anos é o uso seguro de alarmes, né? Nós que trabalhamos em unidade de terapia intensiva sabemos o quanto a gente escuta o alarme, vai lá e desliga, né? Espero que isso tenha diminuído nos últimos anos, mas esse alarme está com problema, ou a gente não escuta, ou não responde ao alarme de forma adequada, e a gente não seta o alarme de forma adequada. Isso adiciona risco para a nossa decisão, porque a gente ou não dá bola para o alarme, ou a gente não seta o alarme adequado, então ele não nos avisa quando o paciente está precisando de apoio ou de revisão do seu cuidado. Então, assim, isso é super preocupante, perigoso, e a gente está precisando fazer modelos de gestão de alarmes apropriados para o paciente. Tá? Não sei se isso também já entrou na prática de vocês, mas é altamente recomendado. Prevenção de infecções nem se fala, né? As três infecções mais frequentes dentro da unidade de terapia intensiva, que são relacionadas a dispositivos, têm práticas que as evidências são fortes de como a gente deve fazer para evitar. Existem UTIs que já ficaram com muitos meses sem infecção. Esse é o objetivo de todos nós, né? É evitável, vamos evitar. A gente tem também um desafio do risco de suicídio, que é um problema que nesses últimos 2 anos aumentou muito, né, em frequência e em causas de internação hospitalar, e a prevenção de erros cirúrgicos, que é um problema que aqui, para nós, né, a gente começa esse processo, né, identificando se o paciente precisa do procedimento e qual é o procedimento adequado que ele precisa, até os procedimentos que a gente faz dentro da própria terapia intensiva, se a gente está fazendo do lado certo ou não, né, para que os pacientes não sofram mais. Vou pular rapidinho isso, mas se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre isso, por favor, fiquem à vontade. Aqui é só para mostrar que isso aqui é em unidade de terapia intensiva, né, que a maior parte dos eventos são relacionados ao sistema respiratório, mas as infecções, apesar da gente ter muitas evidências de como evitá-las, ainda são muito frequentes, e a gente tem pelo menos nesse artigo, que é de 2020, a gente tem aqui uma série de ações que a gente identifica que, se a nossa UTI é parecida com essa UTI onde foi feito esse trabalho, a gente sabe aonde que a gente precisa começar, né? Algumas dessas coisas, elas
precisam de uma equipe multidisciplinar, de conhecimento específico, de um processo bem desenhado. E o Covid fez isso também com a gente, né? Aumentou a mortalidade em UTI, aumentou o tempo de ventilação mecânica. Nós não conseguimos manter a mesma qualidade durante a pandemia, por uma série de razões, tenho certeza que vocês passaram por isso, né? De sobrecarga, de equipamentos e materiais, de leitos que não eram necessariamente de UTI, de pessoas que não tinham necessariamente, não tinham a completude do treinamento que era necessário para cuidar de um paciente tão crítico. Então, nós tivemos, sim, impacto no resultado, na qualidade do cuidado que a gente prestou, né? Do ponto de vista de país, né? Muitos países do mundo falam a mesma coisa, né? As dificuldades que a gente tem para se preparar para um ambiente que era muito diferente, para um ambiente de crise. Espero que na próxima pandemia a gente esteja melhor. Eu participei da outra pandemia, né? De gripe, de SARS, que a gente teve, que era... Não vou me lembrar o ano mais, mas já faz muito tempo, e a gente sofreu, não sofreu como essa, mas sofreu bastante também, e a gente perdeu pacientes muito jovens, né? Perdeu pacientes gestantes, e foi muito triste, mas a gente viu que, mesmo com a melhora do sistema de terapia intensiva, a gente não necessariamente melhorou o que precisava para dar conta do desafio, né? E aí, o que aconteceu, né? Teve sobrecarga, teve problema de trabalho em equipe, um monte de gente que não se conhecia, ou que se conhecia, mas estava dobrando plantão. A gente tinha problema de comunicação, as diretrizes mudavam o tempo todo, a gente não conseguia se comunicar como equipe, principalmente não se conseguia se comunicar com os pacientes, nem com a família, porque nós perdemos a família dentro da UTI, né? A família estava dentro da UTI, ela teve que sair, e os pacientes também trouxeram um grau de complexidade, porque a gente estava tratando, porque tinha medo, tinha as questões das doenças crônicas e tinha a solidão. E a gente tem que olhar, a gente sacrificou algumas dessas coisas em prol do que a gente entendia como melhor cuidado naquele momento. Hoje, com o distanciamento do tempo e conhecimento científico, a gente vê que algumas coisas tinham mesmo fundamento, outras nem tanto. Mas esse é o desafio que a gente tem quando a gente tem qualquer crise, né? Se eu sou do Sul e eu estava como chefe de uma UTI na época da Boate Kiss. A gente teve o mesmo, né? Um desafio também, né? Um paciente novo, uma sobrecarga de trabalho, a equipe precisou se readaptar, a gente teve que se comunicar de forma diferente, a gente teve que aprender como lidar com aquele paciente. Isso acontece. E nós que temos que responder, nós precisamos ir nos preparando para responder de forma adequada a essas crises, porque elas vão acontecer de novo. E a gente sempre está focado nessa questão de ter o menor tempo de internação possível, né, para evitar a internação desnecessária, a gente não causar dano para os pacientes, a gente não contaminar outros pacientes, a gente não contaminar as equipes, a gente minimizar o sofrimento dos pacientes das equipes. Isso sempre é a nossa diretriz, né? Quem trabalha com segurança está sempre trabalhando nisso. Para isso, além de saber o que precisa ser feito, né, fazer adequadamente o que precisa ser feito, a gente tem também que desenvolver outras habilidades técnicas, além de construir confiabilidade dos processos. E eu quero perguntar para vocês quais processos vocês podem dizer, ou de cabeça, ou porque vocês estão medindo nas UTIs de vocês, que vocês realizam de forma correta e completa, não vocês realizam, mas que é realizado no hospital de vocês, de forma correta e completa em 95% das vezes. O que significa que ele tem alta confiabilidade? O que dessas coisas que a gente sabe que precisa fazer, a gente faz de forma correta e completa em 95% ou mais das vezes. Você sabe me dizer um exemplo? Algum? Vão me avisando se eu passar do tempo ou se eu tiver que ir mais rápido, tá, gente? Não, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu digo assim que o que a gente constata é que está muito aquém, né? Eu já li um artigo uma vez que apontava como 50% a lavagem de mãos, né? As oportunidades de lavagem de mãos. A gente tem uma possibilidade, assim, a gente tem tido que varia entre 70% e 80%, dependendo da semana. A gente vê isso sempre no Huddle. E é uma coisa que se bate, né? E talvez seja, de todos os processos, o mais simples, e o mais barato e mais óbvio, né?
E, infelizmente, e geralmente, né, não sei se nos outros locais é assim, é quem vem de fora para a UTI, né? As equipes de fora, quando vão na UTI, vê um paciente que não procedem à lavagem de mãos. Pode ser. Às vezes, o que a gente vê na avaliação é assim, nós, de terapia intensiva adulto, higienizamos as mãos mais depois que a gente vê os pacientes. As equipes de UTI neonatal higienizam mais as mãos antes de ver os pacientes. Então, também tem essa questão assim de como é que a gente se posiciona e como é que a gente coloca a segurança do paciente dentro desse processo. Cada unidade tem o seu jeito, cada unidade tem a sua cultura, mas, por exemplo, por que a gente não tem 95% de adequação em práticas seguras de passagem de catéter venoso central? Né? Será que a gente tem 95%? Todos os nossos colegas dentro da nossa UTI passam acesso de forma segura em mais de 95% das vezes? Essa deveria ser até mais, e essa deveria ser até mais do que a lavagem das mãos, né? Porque é uma coisa muito intrínseca da terapia intensiva adulta, enfim. Fernando, tem a Maria Carolina de mão levantada aí. Não, eu ia comentar exatamente sobre essa questão da passagem de catéter, antes da doutora comentar ainda, que acho que por nosso serviço ali no Hospital do Servidor tem bastante residente, a gente acaba, eu acredito que a gente faça, a gente não tem a gente não contabilizou isso, mas eu acredito que os nossos procedimentos, eles são 95% ou até quase 100% ali, de forma segura. A enfermagem vem, faz aquele bundle de segurança do paciente, checa tudo, a gente carimba no final e sempre guiado, com ultrassom. Então, acho que a gente bate esses 95% lá no IANSP. Que bom, ótimo. ótimo. Carolina. Mede, né? Se a equipe faz, se tem observação, se quando vocês não, por exemplo, o que é uma coisa que dá segurança para um processo? É a gente ter pouca hierarquia entre as equipes, né? Então, se eu, quando estou passando um catéter, eu não higienizei a mão, ou eu não fiz o processo de higienização da pele da forma adequada, e tem alguém observando da equipe de enfermagem, que seja, ele pode me ajudar a eu fazer isso de forma correta e me lembrar de que eu tenho que voltar. E, com isso, eu acabo interrompendo um processo inseguro, né? É a mesma coisa para qualquer tipo de procedimento ou cuidado que nós vamos fazer para um paciente. Então, encontrar esse 95%, acima de 95% para um processo, ele é um desafio, esse é o nosso objetivo. Se vocês medem, olhem, né? Porque só medindo é que a gente vai ver onde que a gente tem que melhorar. A higiene de mãos talvez seja um desafio enorme, né? Porque é um desafio no mundo todo, mas tem processos que podem muito bem ser bem padronizados. Prevenção de PAV, prevenção de infecção por catéter urinário, talvez as infecções sejam os exemplos mais fáceis, mas tem outros procedimentos que a gente pode, sim, ter alta confiabilidade. Mas, para isso, a gente precisa dessa conexão, que a gente chama de cultura de segurança, né? O que é ter cultura de segurança numa unidade? É quando a gente coloca, a gente pensa se aquele processo é seguro, a gente ajuda outros a fazer um processo seguro, a gente entende que segurança é prioritário. Não adianta, eu não sei se vocês lembram, eu acho que era a Tomi Otaki, que ela passou por uma doença, precisou ficar numa unidade, estava tratando uma doença, se recuperou da doença, e ela morreu por um evento adverso relacionado a uma sonda nasoentérica. Então, assim, a gente pode ser ótimo, a gente pode ser tecnicamente ótimo, a gente pode ter lido o último artigo, a gente pode estar up-to-date nas evidências científicas do que a gente está tratando, se a gente não cuidar do paciente, ele pode morrer de um evento adverso totalmente evitável, né? Então, esse é o desafio que nós temos. Não basta, né, a gente ser ótimo tecnicamente, a gente tem que saber executar isso de forma ótima, a gente tem que saber se comportar e trabalhar junto de forma ótima para que a gente dê o cuidado total do paciente de forma ótima. E essa cultura, ela é muito... a gente mede a cultura no hospital todo, né? A gente analisa a cultura de segurança do hospital todo, mas a gente sabe
que ela é muito relacionada a quem são os formadores de opinião, a quem são os líderes daquela unidade. Às vezes o líder não é o chefe, embora o chefe tenha muita importância, né? Porque ele diz o que é aceitável, o que não é aceitável nessa equipe. Mas ela é muito tribal, é como as pessoas se relacionam, né? Então, dependendo, nós vamos ter um processo seguro num turno, numa unidade, e vamos ter um processo mais inseguro em outro turno. Por quê? Porque num turno as pessoas se ajudam, elas se organizam, elas entendem o que é importante. No outro turno, pode ser que eles digam, esse negócio de checklist de catéter é uma besteira, eu sempre fiz assim, sabe essas coisas que eu escutava bem no passado, espero que ninguém de vocês mais tenha escutado coisas assim, né? Mas isso pode acontecer. Então, como que a gente faz para todo mundo colocar isso como prioridade, né? Entender isso como prioridade. Isso é construído todo mundo junto, né? E vocês, que são líderes, estão interessados, estão aqui nessa quarta-feira, de noite, para escutar isso, vocês são os formadores de opinião, vocês são as pessoas que podem mudar as UTIs para o futuro, né? Então, esse papel de liderança positiva, de comportamento positivo, de exemplo positivo, todos nós podemos fazer. Eu espero muito que vocês sintam assim muito entusiasmados para fazer isso. Por quê? Porque mudar a cultura não é assim, eu vou mudar a cultura, eu chego lá na minha unidade e agora vou me comportar diferente. Não, nós somos seres sociais, a gente se comporta conforme o meio, né? Tem vários experimentos sociais que dizem o quanto é difícil ser uma voz dissonante dentro de um grupo. Então, isso para nós sermos uma voz positiva, uma voz que seja dissonante para o bem, nós precisamos também fazer alianças, a gente precisa informar as pessoas, a gente precisa usar o que a gente chama de cultura de relato, né? Que é as pessoas entenderem os porquês dos processos, das importâncias, o porquê que se comportar de uma determinada forma é melhor, ajuda os pacientes, ajuda a gente, né? Porque a gente também quer fazer o certo. A gente também precisa ter uma cultura justa, que é um desafio para todos nós, que é a gente não punir as pessoas por problemas que são sistêmicos. O que significa isso, né? A gente entender que nós estamos dentro de um sistema, né? Então, vou perguntar para vocês assim, quando vocês tomam uma decisão de manhã, descansados, depois de fazer a visita multidisciplinar, e vocês vão conversar sobre um caso, é a mesma coisa que quando vocês estão às 2 da manhã, depois de um dia todo de trabalho, tratando de um caso complexo? Não é, né? Já vou responder, eu já pergunto, já vou responder. A gente não está sempre na mesma forma, né? A gente não tem sempre o mesmo raciocínio, a gente tem que entender isso, porque a gente precisa pedir ajuda. Quando a gente tem um sistema que pode nos induzir ao erro, a gente não pode fazer uma punição do indivíduo. A gente precisa separar o que é um problema do sistema, da organização do trabalho, de um problema individual, onde eu decidi correr um risco que eu não deveria ter corrido. Eu decidi não fazer um processo seguro quando eu deveria ter feito. É a mesma coisa que eu dizer, como eu escutei lá no início, quando a gente começou a passar, quando o Pronovost publicou o artigo e começou a passar, que a gente começou a passar catéter com barreira máxima, né? Teve uma médica que me disse assim, não, eu não vou colocar touca hoje porque eu arrumei meu cabelo, então eu não posso. Isso é uma violação, né? A gente não pode, nesse lugar aqui não se passa catéter sem barreira máxima. Então, uma coisa é eu não fazer o certo, porque eu decido não fazer o certo. Outra coisa é eu não fazer o certo, porque naquele momento eu não consegui fazer o certo. O sistema me induziu ao erro. Isso chama cultura justa e precisa ser trabalhado individualmente em cada evento, em cada problema que a gente recebe. E é muito do que o líder fala, do que o líder faz, de como a gente não dá conversa para a rádio corredor, sabe aquela fofoca dentro da unidade, onde a gente consegue trabalhar com as equipes de forma harmônica e conjunta. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de causar um dano para um paciente. Alguém de vocês já fez isso, já passou por isso, assim, de fazer uma coisa achando que estava fazendo certo e isso dá muito errado para o paciente?
Se disser que não fez, está mentindo. Sem dúvida. A gente tem vergonha de contar, que né? ainda não fez, vai fazer. A gente Sem vai dúvida. fazer. Porque não teve tempo, não deu tempo ainda. Não, eu nunca fiz nada errado, não. Eu costumo dizer sempre que a diferença entre o bom e o mau profissional de saúde é que o bom profissional de saúde erra um pouco menos. É isso mesmo, né? Na verdade, eu falo isso em relação aos médicos, mas eu incluo também, posso... É para todos, né? A gente sabe que bons profissionais, estudiosos, bem intencionados, que querem fazer as coisas certas, também erram. Né? Não, esses são mais predispostos, talvez, né? Porque são mais proativos, trabalham mais e, muito provavelmente, têm maior chance de cometer erros. Dependendo do tipo de tarefa, a gente vai ter mais risco ou menos risco, né? E reconhecer esse risco é importante. Nesse contexto, o pior é a negligência, né? Eu acho que é a pior coisa, porque tu sabe que pode dar errado, mas né, tu está violando. E esse exemplo, por exemplo, que tu dá, né, da touca, né? Tem vários similares, né, assim, nesse sentido. Eu não vou fazer o procedimento seguro, porque eu sempre fiz assim, né? A gente escutava muito isso, né? Ou que isso é bobagem, né? Desfaz a evidência. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Helenara, e sem falar na situação muito comum de que você faz errado uma vez e dá certo, e você passa a usar o errado como regra para a próxima. Né? Exatamente. É aquele o ilegal normal, assim, né? Aquele 3 lá da nossa tabelinha, o que não é o cuidado seguro, não é o cuidado que o paciente precisa, mas que o paciente não tem dano ainda, porque ele não teve daquela vez, no próximo ele pode ter, né? Exatamente. Quem não é acostumado com a cultura de segurança, ou a instituição que não tem uma cultura de segurança, geralmente vê a cultura de segurança como um exagero. É mais ou menos como a gente encara, por exemplo, quando na aviação civil, por exemplo. Teve um dia que eu estava passando por Congonhas, apagou uma luzinha daquelas lá que direcionam os aviões. E aí eles simplesmente interditaram o aeroporto. E, na época, há muitos anos atrás, eu digo, putz, mas que eu não tinha ainda não tinha o conhecimento que eu tenho a respeito de cultura de segurança. Eu disse, que exagero, pô, o cara cagou uma luz. Mas, pô, isso é um protocolo e eles não abrem mão disso nem que a vaca tussa. Quer dizer, independentemente de ser uma luz ou 10, ou 15, ou 20, o protocolo é o mesmo e eles seguem rigorosamente as mesmas tomadas de decisões, as mesmas ações que eles tomariam, independente do número de luzes. E esse tipo de cultura, muitas vezes, para quem não conhece, é vista como desproporcional. Exatamente. Aproveitando a aviação, ó, esse livro aqui, ele tem um capítulo que ele compara o trabalho do médico com o do piloto. E o piloto tem algumas prerrogativas que o médico não tem, né? O piloto, quando ele se declara fatigado, burnout, ele não trabalha, né? Se o cara não comparece no plantão, não tem, né? E tem um questionário que eles fazem, várias perguntas comparando respostas de médico e de pilotos. O médico, mesmo assim, ele acha que ele consegue trabalhar quando ele está cansado, né, numa proporção muito maior do que o piloto. Então, é aquele exemplo que tu falaste das 2 da manhã, né? Exato. A gente é muito diferente, tem muita coisa que a gente deve aprender com outras indústrias, né? Essas indústrias que na tabela de risco estão mais para cá, né? Que são as unidades que a gente considera ultra seguras. Uma outra diferença muito importante é que eles dão atenção aos pequenos sinais. Esse exemplo de uma luz apagou ou não deu certo o meu cheque inicial da minha aeronave, eu não decolo. A gente, está faltando um determinado negócio, então vamos tentar fazer de outro jeito, né? A gente faz jeitinho. Então, assim, essa preocupação, né, com a qualidade, a preocupação com fazer certo, ela é muito diferente nas duas indústrias, né, na saúde e nas indústrias ultra seguras. A gente precisa ir trabalhando nisso. E o aprendizado com o que dá errado, né? Um acidente de avião,
ele sofre uma investigação muito profunda. Nós, né, essa cultura de investigar os incidentes e tentar aprender com eles é muito mais recente, né? E ainda a gente luta, né, com resistência, com desconforto, ainda não é uma coisa natural para a gente dentro das unidades. Não sei se vocês já participaram de alguma entrevista depois de um evento grave, mas a gente, claro, sofre um pouco com aquilo, né? Porque as pessoas podem ter morrido, ou podem ter sofrido um dano grave, e a gente é parte dessa engrenagem que acabou fazendo o paciente sofrer isso, né? A gente vê isso às vezes na mídia, as pessoas também são crucificadas na mídia, né? Então, tem essa preocupação em a gente ir construindo essa cultura, não só dentro da nossa unidade e do nosso hospital, mas nós como indústria de saúde, né? A gente ir se organizando como indústria para falar mais sobre isso, tratar disso com mais transparência, para que todo mundo se sinta um pouco mais confortável e ajudar isso a melhorar, né? Bem, a propósito, desculpa te interromper, existe um outro aspecto também em relação a isso, por isso que eu não queria perder o gancho, é que muitas vezes, se não houver a cultura institucional de segurança, o profissional que se preocupa com a segurança e que, de certa forma, reclama ou se indispõe, solicitando e, digamos assim, interditando algum tipo de atividade em decorrência da falta de algum item de segurança, muitas vezes é taxado como funcionário problema, servidor problema, o sujeito que é confusioneiro, que faz escarcéu por tudo, que isso não é motivo. Então, isso é uma coisa que também inibe a adesão, né, dos profissionais. Certamente. A de culpa, punição. Exatamente. É a cultura da organização, ela pode, sim, fazer com que as pessoas se comportem, mesmo enxergando o risco, se comportem de outra forma, porque tem medo de se expor, né? Quando a gente abriu as UTIs para os pacientes, para as famílias, uma das questões era essa, né? A gente quer que as famílias participem do cuidado, mas a gente não pode tratar as famílias como criadoras de problemas. A gente precisa escutar o que elas têm para dizer. Então, uma das coisas que faz com que a gente construa, ou que pode ajudar a gente a construir uma cultura de segurança, é a gente ter espaços de compartilhamento de preocupações e a gente ouvir de forma adequada, de forma ativa, todas as pessoas que compõem a nossa equipe e os pacientes. Porque cada um de nós vai olhar um determinado processo sob uma ótica, e cada um de nós pode ter razão, né? A gente não está trabalhando num lugar onde que é dicotômico. Então, entender os riscos é um olhar multidisciplinar. Então, tu tens toda a razão, assim, a gente é social. Dentro de um grupo, a gente se comporta, na maior parte das vezes, como grupo. Então, nós, como líderes de equipes, por exemplo, temos obrigação de dizer, né, de apoiar esse grupo para que ele consiga compartilhar suas preocupações, para que a gente não chame eles de criadores de problemas, né? Eu vou indo e eu vou aqui compartilhar com vocês algumas ações que ajudam a gente a fortalecer a cultura de segurança. Isso aqui é de um material canadense e eu trouxe eles assim separados, porque todos eles são importantes, tá? É importante a gente criar confiança dentro da equipe, é importante ter justiça organizacional, né? Uma cultura justa, é importante que o clima seja de segurança, quer dizer, as pessoas se sintam confortáveis, o papel da liderança é essencial, condições de trabalho também, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que quando a gente tem um ambiente de trabalho, uma condição de trabalho muito crítica, é muito mais difícil a gente ter condições de ter uma cultura de segurança, né? Então, a base da condição de trabalho também é importante. E aí, a gente vai falar rapidinho sobre 3 temas: a liderança, o trabalho em equipe e a comunicação, e a segurança psicológica. Tenho certeza que todos vocês já ouviram, estudaram e trabalharam nesses 3 temas, então me ajudem aí para fazer o compartilhamento de experiências ou complementar o que eu vou dizer. Tem algumas coisas que ajudam a gente a ter as pessoas se sentirem pertencentes, né? Uma delas é a gente comemorar as pequenas vitórias. Por exemplo, se a gente está fazendo, né, entende que ter um processo de prevenção de infecção de catéter é importante,
E a gente lá tem uma taxa de utilização de barreira máxima para passar catéter alta, 95, mas tem uma taxa de manutenção, de adequação do processo de manutenção de catéter de 70 e poucos. A gente quer que chegue em 95. Mas quando chegar em 80, a gente tem que mostrar para essa equipe que é possível, a gente comemora, a gente tem que dizer o quanto essas pessoas estão se engajando, estão trabalhando para conseguir alcançar o objetivo. Isso é importante. Nós precisamos nos sentir pertencentes, valorizados pelo trabalho que a gente faz. Eu sou do interior, meu pai dizia que assim, estudar é sua obrigação, mas não é assim dentro do processo de trabalho. A gente deve reconhecer as coisas legais que as pessoas fazem, né? Então, parabenizem os esforços, principalmente quando as pessoas trabalham juntas, né? O esforço individual ele é importante, mas o esforço coletivo ele é muito mais, porque ele vai muito adiante quando a gente faz as coisas juntas. E a gente reconhecer um colega que compartilha, que adota a prática segura, é sempre bom. Mas tem uma coisa que a gente faz no Huddle, né? Eu acho que o Fernando comentou, a gente fala isso no Huddle. Compartilhar o modelo mental que a gente faz através dos Huddles, ele é super importante, porque ele coloca todo mundo na mesma página. Ele fala sobre segurança com a mesma linguagem. Ele permite que as pessoas tragam preocupações relacionadas à segurança. Então, isso que está com asterisco, ele é são ações que os líderes têm muita importância quando eles fazem. Eles são exemplos quando eles fazem, né? Então, quando a gente está num Huddle e a gente escuta uma pergunta, ou a gente escuta uma preocupação, a gente valoriza essa pessoa que traz a preocupação, a gente está dizendo para os outros que aquele é um comportamento que a gente quer, né? Que a gente gosta. Do mesmo jeito que quando a gente olha uma notificação de um evento, que a pessoa escreve na primeira pessoa, né? Que a pessoa notifica como primeira pessoa. Então, diz, eu administrei um medicamento errado do paciente X, eu chamei ajuda. Então, essa pessoa, ela precisa ser reconhecida como uma pessoa que tem uma cultura de segurança forte o suficiente para ela se expor nesse ambiente, né? Então, esses comportamentos eles devem ser reconhecidos. Uma outra coisa que é importante é quando a gente, que é um ambiente de muito risco, é quando a gente passa plantão, né? As transferências de turno dentro das unidades de terapia intensiva são momentos muito críticos. Quando a gente passa plantão, só os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, ou seja lá que for, a gente tem um olhar sobre o paciente, um olhar segmentado dentro da nossa especialidade. Quando a gente passa plantão lá na nossa salinha, no quarto do plantão, a gente tem um olhar. É muito diferente quando a gente passa plantão na beira do leito do paciente. É muito diferente. É muito diferente quando essa passagem de plantão é estruturada. Hoje, a gente vê unidade de terapia intensiva que não passa plantão, que passa plantão por WhatsApp, que diz, depois te ligo. Então, assim, essa é uma ação de segurança muito importante, porque eu estou passando toda a responsabilidade do cuidado para uma outra pessoa, com tudo que aconteceu. Não dá para dizer que a pessoa vai ler todo o prontuário para entender o que aconteceu com o paciente. Não existe isso. Ninguém consegue fazer isso, ter uma visão adequada. Primeiro, porque a gente escreve muito mal no prontuário, mas segundo, porque a gente está no plantão, a gente está atendendo o paciente, né? A gente não consegue ter uma visão completa. A gente precisa que essa informação seja atualizada quando a gente recebe o paciente, de forma escrita, porque se a gente só fala, a gente só vai lembrar de um pedacinho disso. Então, isso também é uma ação de segurança muito importante. E a gente ter segurança para fazer perguntas quando a gente não tiver certeza, ou sobre as expectativas, ou sobre as prioridades para aquele paciente, ou sobre as prioridades daquela unidade naquele momento. Isso faz com que a gente, como grupo, a gente consiga trabalhar melhor, e isso adiciona segurança, tá? Essas ferramentas, algumas delas estão vinculadas a uma prática que chama Team Steps, é uma metodologia que nasceu nos Estados Unidos, baseada na aviação, baseada em organizações de alta confiabilidade, e hoje são modelos de funcionamento na Austrália, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil está começando, mas no Japão, mas nos Estados Unidos é onde isso está mais sólido, né? E que são
que é o método de desenvolvimento de habilidades para equipes de trabalho em equipe para segurança. Então, focado em saúde, né? Porque a gente tem outros métodos que não são tão focados em saúde. Uma outra coisa que é super importante é a gente derrubar silo, né? Eu sou da época que a gente trabalhava só na UTI e nem sabia o que acontecia lá do lado do resto do paciente. A gente, de manhã, recebia chamado do bloco cirúrgico, dizia, tem leito. A gente dizia, não tem. De manhã cedo, não tem leito para o paciente, e as pessoas cancelavam cirurgia. Onde é que está a nossa visão do paciente, aquele coitado que está precisando da cirurgia? A gente olhava o nosso cantinho lá, o nosso pedacinho, né? Então, esse trabalho conjunto da gente ver alternativas, da gente ter unidades que a gente pode mexer com os pacientes, a gente priorizar quais são os nossos pacientes, trabalhar com as outras equipes, isso é essencial. Também é essencial a gente derrubar silo dentro da nossa equipe. Médico que só fala com médico, enfermeiro que só fala com enfermeiro, fisioterapeuta que só fala com fisioterapeuta, não funciona. Então, a gente está cuidando do mesmo paciente, a gente precisa cuidar deles todo mundo junto. Unidade de diagnóstico, que não leva em conta a gravidade do paciente e a urgência dos exames para executar os exames. Não dá, né, gente? A gente sabe que esse é um jeito que não funciona para o paciente. Então, olhar o paciente como centro desse cuidado e nós irmos derrubando essas barreiras que a gente construiu por muitos anos, ela é muito importante. Então, a gente tem que reconhecer quando alguém nos ajuda a fazer melhor o nosso trabalho e quando a gente consegue trabalhar junto, né? Então, isso é importante e é um papel de nós como liderança. E a gente ajudar os outros, né? Apoiar as pessoas. Então, quando a gente faz um briefing, um huddle de manhã, a gente também pode colocar isso, como que nós estamos, todos nós estamos sobrecarregados hoje ou não, nós precisamos de apoio para realizar o nosso trabalho ou não. A gente pode perguntar para uma pessoa de forma proativa se ela precisa de ajuda, e principalmente a gente pode agradecer quando as pessoas ajudam a gente a fazer um trabalho melhor, né? Então, quando um técnico de enfermagem lembra uma enfermeira de que ela precisa revisar um paciente, que ela precisa usar barreiras de proteção para passar uma sonda vesical, isso não deveria ser um problema, isso deveria ser uma solução para a gente cuidar bem dos pacientes, do mesmo jeito que qualquer pessoa nos lembra da gente fazer um processo mais seguro para um trabalho nosso, né? Mas, às vezes, isso é super conflituado, né? As pessoas até têm medo. Aquele doutor que briga com todo mundo, eu nem vou falar nada, né? Amanhã eu vou contar para minha supervisora, mas hoje eu vou deixar ele fazer o que ele quer, porque ele vai brigar comigo e tal. Isso é um processo em que a gente não se ajuda, né? Que cada um pode cometer os erros que quiser, sem poder ser ajudado a ser melhor. Acho que essa questão de ser ajudado e ajudar, ele também tem uma ferramenta que a OMS sugere, é uma ferramenta que é um pouco controversa, tá? Mas ela chama I'm Safe. Ela é uma ferramenta de monitoramento individual. Eu vou pensar se eu estou na minha melhor condição para executar um trabalho. Eu, quando às vezes falo sobre isso, eu mostro uma capa, não, era uma capa de uma reportagem da Veja, que era um médico sentado no chão, no bloco cirúrgico, e a capa era assim, médicos trabalham 18 horas sem almoçar para salvar vidas, né? Eu entendo isso, e entendia um pouco isso naquela época. Hoje, gente, se a gente não está no meio de uma guerra, no meio de uma pandemia, isso é inaceitável. Por quê? Porque nós não somos os mesmos quando a gente está com fome, quando a gente está cansado, quando a gente não dormiu, né? Quando a gente está sob efeito de álcool e drogas, né? Mesmo que efeitos leves. Quando a gente está com fome. Eu não sei se vocês se lembram de um programa eu até acho que já apresentei para talvez alguns de vocês já tenham visto. Um programa do Fantástico que tinha a vida dos residentes. E aí eles entrevistavam uma residente que era diabética, e aí ela estava fazendo um estágio, ela estava trabalhando num parto, e aí ela fala, eu
eu estou sem comer, eu posso desmaiar, mas eu não vou sair aqui do lado porque eu quero entregar o meu melhor. Gente, o seu melhor é sair daí e comer e se cuidar e deixar alguém qualificado para atender essa paciente. Essa relação que a gente tem da gente fazer de ser heróico, ela é contraproducente para a segurança. Tá? Não quer dizer que se tu tá sob pressão no ambiente que é só tu que tem que resolver, bom, é outro ambiente. Mas tu tem processo, tu tem segurança, se tu tem capacidade de ter alguém para te substituir, se tu pode fazer um intervalo, se tu pode estar em melhores condições, essa melhor condição é que tu tem que buscar para cuidar bem dos pacientes. Pode ser polêmico um pouco isso, né? Porque todos nós já trabalhamos cansados, já dobramos, já trabalhamos mais de 24 horas, mas a gente tem que entender que a gente não é o mesmo, que a gente não está dando o melhor para os pacientes. Mas, Helenara, isso só de alguma forma nos incomoda, porque nós não temos a questão da cultura do manejo da fadiga. Né? Se pensar, por exemplo, na aviação comercial, isso é regra, né? E nós ainda assumimos a ideia de que capa da Veja, né? Que a gente não come, não dorme e segue em frente. Exato. E o próprio mercado também não vislumbra isso, né, Daniel? O piloto, quando dá a regulamentação, eles chamam, ele recebe, ele vai para casa dormir e está recebendo por isso. E o médico, principalmente o autônomo, né, plantonista, se ele não for dar plantão, ele não recebe. E médico tem que ter um carro novo, de roupa bonita, de grife, porque senão é um fracassado para ele próprio e para o resto do universo. Mas me permite, Helenara, a gente está no extremo, mas a gente tem uma outra situação de que eu acho que time safe é importante, porque nós geralmente não fazemos avaliação situacional para interpretação de que cenário de risco. O médico acaba se achando infalível, que tudo vai dar certo, não vai dar errado nunca. E eu acho que olhar para esse quadro aí e entender que a gente tem que se monitorar, eu acho que é uma mensagem importante. Que bom, eu acho que a gente pode pedir ajuda, sabe? Obviamente, né, sou intensivista, eu me lembro de um raio-x, eu estava cansada, tinha minhas filhas pequenas, e eu fui descansar, e eu disse, eu passei um catéter, era a época pré-ecografia ainda, e aí eu disse, quando fizerem o raio-x, me chama que eu olho. E aí me chamaram, eu levantei, olhei o raio-x e disse, tá tudo bem, e fui deitar, e eu deitei, coloquei a cabeça no travesseiro e disse assim, não, eu não vi esse raio-x, eu não olhei esse raio-x. Eu levantei de novo, o catéter não estava bem posicionado, era um paciente bem jovem, que tinha sofrido um trauma grave. Então, assim, aquele dia eu me dei conta, mas será que não passou outras vezes que eu não me dei conta? Técnicos de enfermagem, por exemplo, né? A legislação diz que eles têm que trabalhar X horas, mas eles trabalham 6 horas num lugar e 6 horas no outro lugar. Então, na verdade, eles trabalham 12 horas, às vezes 24, né? A gente não tem mesmo suporte para apoiar, mas a gente tem que se reconhecer e pedir ajuda, né? Olha, quando eu estou muito cansada, eu disse, olha, dá uma revisada nisso aqui, porque eu não tenho certeza. Ou, se tu me enxergar que eu não estou no meu melhor desempenho, me avisa, né? Se eu não estou na minha melhor performance, me avisa. Então, porque a gente pode mesmo negligenciar, a gente pode mesmo ter um raciocínio diferente quando a gente está cansado. Então, prestem atenção, né? Se vocês estão doentes, né? Façam tudo para não trabalhar doentes. Né? Antigamente a gente diz, não, vou trabalhar, coitado do meu colega. Não, gente, se a gente está doente, a gente está atrapalhando a vida do paciente, né? Então, olhar os objetivos mesmo do que a gente está fazendo. É um olhar diferente? Porque a gente está, ainda mais agora, depois da pandemia, esse negócio da gente ser herói virou a forma normal de a gente se referir aos profissionais de saúde, né? Então, tem que ter cuidado. E com isso, a gente entra nesse assunto que é do suporte mútuo, já falamos, né? Para ajudar as pessoas, ajudar as famílias, ajudar as equipes, ser um bom ouvinte, né? Às vezes, o suporte é a gente escutar que aquele momento não é um momento
bom, quais os problemas que as pessoas têm, ou até quais são as sugestões que as pessoas têm para melhorar o nosso trabalho. E segurança psicológica é todo um caminho. Segurança psicológica é quando a gente não tem medo de que uma opinião nossa, uma ação nossa, vá se virar contra a gente. É aquela história de ter segurança para dizer que aquele processo não pode ir adiante, ou que aquilo que existe um problema, né, sem ter medo de ser rotulado como um criador de problemas, que a gente falou antes. Então, esses espaços de reconhecimento de quem ajuda a gente a construir um processo melhor, ele é importante também se vocês são líderes de equipe, né? E sempre, assim, agradecer quando as pessoas trazem considerações que são para melhorar o cuidado com os pacientes ou melhorar o nosso trabalho. Isso tudo, segurança psicológica tem todo um outro caminho, e é muito mais profundo do que isso, mas aqui a gente está fazendo uma revisãozinha rápida, né? Uma coisa que aparece muito na segurança é esse processo da gente se auto-organizar, ter capacidade de responder às coisas que estão acontecendo, dando sempre o melhor cuidado. Então, quando a gente antecipa, no próprio Huddle, né, planeja o dia, lida com os problemas que estão acontecendo, lida com o possível estresse, identifica o que não está funcionando rapidamente e adapta o nosso processo, quando a gente consegue manter os relacionamentos quando a gente está sob estresse, né? Então, esses processos são coisas que ajudam a gente a manter essa equipe trabalhando numa alta performance, né? Então, isso é importante, a gente precisa aprender a lidar com isso, não, é uma coisa que a equipe aprende junto, tem método para fazer isso, porque isso faz com que a gente responda aos desafios que tem todos os dias de forma mais assertiva, sem que a gente se estresse muito, ou que o ambiente nos estresse, e sem que a gente perca a qualidade do cuidado. Estou indo, tá? Falando sobre isso, né? Tudo que a gente falou, vocês viram que segurança do paciente tem método, tem ferramenta, mas também tem conexão, né? A gente constrói isso através desses relacionamentos interpessoais que a gente tem, isso afeta muito a forma como a gente trabalha, né? Principalmente dentro da unidade de terapia intensiva. Eu trouxe aqui só dois slides para falar sobre mensuração. O que a gente precisa? Nós precisamos medir, né? Então, quando a gente pergunta assim, a gente é bom, a nossa UTI é boa, a nossa UTI é segura, quem que vai dizer se a nossa UTI é segura ou não? São os dados, né? Porque eu posso achar que é ótima, mas se eu não puder mostrar que ela é ótima, eu vou sempre estar usando a minha visão, a minha experiência, o meu tempo dentro da unidade. Então, sempre é bom a gente ter dados e a gente compartilhar esses dados com todo mundo, né? A gente mostrar como é que as pessoas, o que a gente está medindo. Quem vai lá e trabalha todo dia na unidade precisa saber como é que é o resultado do trabalho que eu faço. Isso faz eu querer ser melhor, eu entender aonde é que meu trabalho impacta. Então, a gente precisa sempre ter processos de coleta que estão dentro da rotina, então, eles não podem ser mais difíceis, eu não posso gastar mais tempo coletando dado do que fazendo o que é melhor para o meu paciente, mas eu preciso ter uma rotina disso, eu preciso ter uma rotina de avaliação e, principalmente, eu preciso ter resposta, né? Não adianta eu ter informação se eu não analiso e se eu não uso ela para melhorar o meu processo dentro da minha unidade, melhorar o meu cuidado. Isso serve para qualquer coisa, assim, por exemplo, vocês me disseram que sabem a taxa de higienização de mãos, sabem a taxa de infecção. Quero saber se todo mundo na unidade de vocês sabe, se o técnico de enfermagem sabe qual é a taxa de infecção do hospital de vocês, de qualquer infecção. Se está lá num quadro enorme, que as pessoas contam, conversam e perguntam para eles o que a gente pode fazer para diminuir a taxa de infecção. Sim, não, talvez? Provavelmente não. Mas por quê, né?
Se as pessoas que fazem o trabalho impactam ali, naquele resultado, por que a gente não faz as pessoas se enxergarem, né? Porque o resultado do trabalho delas, né? Então, por que a gente não conta isso, né? Às vezes fica só na gestão, né? Fica só em quem faz a gestão decide e pronto, né? Mas não, são coisas que é do trabalho diário, precisa ser decidido lá dentro do trabalho diário, né? E a gente sempre tem que definir prioridade, definir como é que a gente vai mudar, mensurar, fazer a gestão disso, quer dizer, as pessoas precisam saber o que nós vamos fazer juntos para melhorar aquele indicador e ser transparente, né? Então, a gente comunicar aonde que a gente está, onde que a gente quer chegar, né? Se a gente quer, vamos dizer que a gente quer chegar em infecção zero, a gente vai conseguir chegar em infecção zero mês que vem, daqui a 3 meses, mas todo mundo tem que saber que a gente quer chegar em infecção zero e saber qual é o seu papel para a gente chegar em infecção zero, né? E usar gráficos é um jeito de fazer isso. Eu trouxe aqui só um gráfico de redução de infecção, ou um gráfico, por exemplo, aqui é do Observatório da MAP, tem várias formas, mas eles precisam ser passíveis de serem entendidos pelas pessoas que estão lá e precisam saber dessa informação. Às vezes a gente põe bonequinhos, às vezes a gente põe setas, às vezes a gente põe farol, a gente tem que combinar com as equipes como é que é o jeito melhor. Mas não basta medir, né? A gente precisa medir e precisa trabalhar. Então, não adianta a gente ter um monte de indicador, a gente precisa escolher o que é melhor, quais são os nossos objetivos estratégicos, quais são as nossas prioridades, para que todo mundo consiga identificar essas prioridades junto conosco e se engajar nesse processo. Então, sempre ter poucos e bons indicadores, né? O Don Barry que dizia isso, né, do IHI, a gente começou a medir muita coisa e a gente não consegue fazer gestão. Então, escolham lá dentro da unidade de vocês o que é para vocês essencial, né? Pode ser porque alguém cobra, né? É uma acreditação, pode ser que seja por uma questão de estratégia da empresa, né? Da UTI, ou uma estratégia do hospital, mas escolham o que é estratégico para vocês e esses trabalhem com afinco, né? Mostrem para todo mundo, mostrem o que vocês estão tentando resolver, escutem as pessoas, construam juntos e analisem isso de forma sistemática para que, de fato, a melhoria aconteça. E aí isso é segurança do paciente, né? Segurança do paciente é a gente ter menos eventos, cuidar melhor, ter mais capacidade de seguir protocolos baseados em evidência, né? Com isso, eu acho que eu encerro. Aqui estão os meus contatos, se vocês quiserem alguma coisa. Eu fico super à disposição. Queria agradecer e pedir desculpas, porque eu passei muito do tempo, né? Acho que foram os percalços iniciais lá, mas que a gente, se vocês saíram daqui hoje um pouco mais entusiasmado em estudar, em pensar, em trabalhar com segurança, eu ganhei minha noite. Sem dúvida, Leonara. Como sempre, fosse brilhante. Eu acho que a gente tem aí alguns minutinhos para uma ou duas perguntas ou algumas colocações assim de maneira bem objetiva. Se alguém da assistência quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor. Pode compartilhar alguma ideia conosco. Diga. O pessoal aqui no chat aqui, todos gostaram muito assim da tua apresentação, bastante comentário, elogiando aqui. Eu acho que fosse bastante abrangente, né? Eu fiz algumas anotações e que no final das contas tu já fosse abordando, né? Então várias coisas, né? Como a fadiga de alarmes, que é uma coisa que a gente vê com muita frequência e é uma coisa que me incomoda. O trabalho em equipe multidisciplinar, destacaste o papel do técnico de enfermagem, eu costumo dizer que ele é o último elo, né, entre alguma ação temerária que possa acontecer com o paciente, principalmente no que diz respeito à medicação, não é? É a última barreira, digamos assim, né? E também o Covid serviu para mostrar que a gente ainda tem muito de medieval, né, no pensamento, né, na briga entre crença e ciência, né? Infelizmente, eu achava que estava em Freiburg ainda quando eu ouvia dizer que dava para colocar 2 ou 4 pacientes no mesmo ventilador, em pacientes com Covid, e eu ouvi isso muito.
e eu ficava pensando, meu Deus, essa gente nunca ouviu falar em complacência, em volume minuto, em taxa metabólica. Meu Deus! E a gente viu isso, né? Então, nenhuma pergunta, pessoal? Eu estava olhando ali Boa noite. os comentários, só fazer uma consideração, Oi. estava lendo os comentários ali que fala sobre os processos. Acho que essa questão comportamental, que tem alguns comentários ali, eu acho que é super importante, mas ela começa com a gente, né? É a gente também se policiar, a dar espaço para as pessoas e a compartilhar. Então, espero que vocês que são líderes aí, né, ou são líderes de equipe, ou serão líderes de UTI, que vocês sempre sejam muito abertos às necessidades das pessoas, porque isso ajuda, sabe? Ajuda muito a criar um clima de segurança. Desculpa, pode falar. Ninguém? Acho que alguém Boa estava noite. falando. Boa noite. A Suelen? Me escuta? Pode falar, Suelen. Não, só queria agradecer a aula maravilhosa. A gente está na HSL em construção de uma cultura de segurança cada vez mais forte. E eu só queria destacar também que a equipe da UTI, né, agora o doutor Fernando vindo para agregar também, ela é uma equipe que se destaca, né, falando assim um pouquinho do núcleo de qualidade, em notificação de incidente, em cultura de segurança, ela é realmente uma equipe muito parceira. Então, acho que essa aula vai muito agregar para todos, foi muito bom. Só agradecer tanto a doutora Lenara quanto ao doutor Fernando por essa organização, foi muito bom. Então tá, Lenara, mais uma vez, Excelente. muito Lenara, obrigado. peraí, Fernando, deixa eu só fazer aproveitar e fazer uma pergunta para a Lenara. Pois não. A gente discutiu bastante durante a apresentação, foi bem dinâmica, isso foi muito bom, Lenara. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é muito voltada para os nossos residentes. Conta para eles um pouquinho, Lenara, da tua experiência de uma intensivista que virou uma especialista em segurança do paciente. Conta para eles rapidinho um pouquinho dessa jornada e até no sentido de que eles entendam que essa é uma área de atuação importante para o profissional da terapia intensiva. Eu vou contar um pouquinho como é que aconteceu. Eu sou intensivista, me formei lá no Rio Grande do Sul, na Santa Casa, mas logo depois eu fui trabalhar no Hospital Mãe de Deus. No Hospital Mãe de Deus eu tinha um chefe da UTI que era muito preocupado com as questões de gestão. Ainda era antes da AMIB ter uma área de gestão. Então, vocês veem quanto tempo faz isso, né? Mas ele era muito preocupado com essas questões de gestão, e aí nós começamos, eu era rotineira da UTI, lá no Sul tem que acho que chama diarista, né? Esse profissional que vai todos os dias na unidade de terapia intensiva. E a gente começou a ver que a gente estava com problemas na hora que a gente dava alta para os pacientes, eles saíam da UTI e acabavam voltando por disfunção respiratória. E aí a primeira pergunta que a gente fez foi: a gente está dando alta errado para esses pacientes? O que está acontecendo? Né? Na verdade, a primeira frase foi: os pacientes não são bem cuidados na unidade e acabam voltando, né? A gente culpou os outros. Aí depois a gente foi olhar assim, não, só um pouquinho, a gente talvez não esteja dando o cuidado apropriado para os pacientes. E aí, esse trabalho assim, de construção, de alta segura, de qualidade do processo de desmame respiratório, esse caminho é que foi me mostrando o quanto nós tínhamos para avançar em melhoria de processo dentro das unidades de terapia intensiva. Então, esse foi, eu acho que o gatilho que eu me lembro, assim, de relevante, assim, de que a gente enxergava o que a gente fazia, que eu era e sou uma pessoa estudiosa, eu gosto de trabalhar com processo, isso eu já tinha, mas esse olhar de que o cuidado com o paciente que eu entrego para a unidade é o paciente que eu cuidei aqui, e isso é linkado, não acaba quando eu entrego esse paciente para a unidade, ele foi um dos gatilhos que eu me lembre de ter trabalhado nisso. Aí eu fui fazer um curso de gestão em saúde, então
fui trabalhar, que era o que na URGS, na Universidade Federal, na Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Eu fiz esse curso de gestão em saúde, que olhava a saúde como um todo, assim. Eu disse, tá, eu aprendi, entendi um pouco, mas eu precisava um pouco mais. Naquela época, eu comecei a trabalhar gestão de risco com a Anvisa, que era quem trabalhava a gestão de riscos. E eu conheci o IHI. E aí, o IHI é uma instituição internacional que trabalha a melhoria. E quando eu olhei aquilo, eu disse, é isso que eu quero fazer, né? Esse processo, entender segurança dentro de um processo que eu preciso melhorar para poder entregar melhor cuidado para os pacientes, ou entregar um paciente melhor quando ele sai da UTI, era o que eu queria fazer. Então, aí eu fui chefe da UTI numa época, depois chefe de pacientes internados, que era um cargo que tinha, né, várias áreas sobre gestão. Fui gerente de risco, que era como se chamava antigamente, né, ou se chama ainda, né, que trabalhava riscos do hospital. Trabalhei com processos de acreditação. Foi um caminho assim de formação que existe, que está disponível e que ocupa... Eu tenho a impressão que nós, que trabalhamos em unidade de terapia intensiva, a gente tem um pouco desse olhar, assim, a gente vê intensivistas seguindo esse caminho, porque eu acho que a gente tem uma visão meio sistematizada dos processos, né? A gente escolhe a especialidade um pouco por causa disso. Mas esse papel assim, de sair da unidade de terapia intensiva, ou de olhar a terapia intensiva como uma equipe multidisciplinar, que trabalha junto com as unidades externas, que olha os seus resultados, que analisa os seus resultados e que trabalha nos seus resultados, eu acho que aconteceu nessa virada ali, quando a gente trabalhou os pacientes que estavam tendo retorno não programado para a unidade de terapia intensiva. E mais, no passado, eu uma vez, em vez de usar anestesia para fazer uma biópsia de medula óssea, eu usei penicilina. E aí eu olhei aquilo, isso antes, quando eu era residente de medicina interna, e o meu preceptor estava lá e os frascos eram parecidos e eu usei. E a paciente tinha dor, e eu usei. E aquilo me ficou assim na memória, sabe? E aquilo ali não podia mais acontecer. Dá tempo de eu fazer uma Legal. pergunta aí? Ô, Ciro, só antes de você fazer a sua pergunta, só um comentário rápido. Muito legal esse depoimento aí da Helenara, e eu acho que o intensivista, quando ele está nessa área de segurança e qualidade, ele tem uma pegada diferente do profissional que não tem essa visão da linha de frente dentro da terapia intensiva. E só para os nossos residentes, a Helenara citou aí o IHI. O IHI passou a ser conhecido nosso quando eles publicaram um livro, O Errar é Humano. Isso foi no final de 99. Isso foi assim, rompeu, abalou todo o sistema de saúde para chamar a atenção para a questão, principalmente ressaltando que o problema são as pessoas que trabalham dentro do sistema, elas fazem direitinho, mas a gente tem que se preocupar em corrigir os processos. Isso foi uma virada. Ciro, Oi. bem rápido, Ciro. Então, eu nem vou fazer. Não, por favor. Porque talvez não deve ser tão rápido, porque o que eu queria compartilhar uma determinada convicção minha com a Helenara, não sei e queria saber o que ela pensa disso. Eu acho, por exemplo, você falou a propósito do IHI, onde surgiu a história dos pacotes, dos bundles, né? Às vezes eu tenho pensado muito sobre isso e às vezes penso se a gente, com a história dos bundles, a gente não perde energia, tempo com algumas coisas em que as evidências são muito relativas. A gente vê isso nitidamente na pneumonia associada à ventilação, porque se você for rigorosamente avaliar cada um daqueles itens lá dos pacotes de prevenção da PAV, inclusive o próprio decúbito elevado, em que a única evidência que existe é colocar o paciente a 45 graus e nenhum paciente consegue ficar mais do que 1 hora a 45 graus, e aí terminou arranjando um meio termo aí que não tem evidência científica nenhuma para justificar que é botar o doente a 30 graus.
E isso termina aumentando o workload da equipe, e eu acho que talvez desvie o foco para coisas mais importantes, como, por exemplo, a higiene das mãos, como bem falou você. Antes disso, eu queria dar os parabéns pela maravilhosa apresentação. Eu fiquei surpreso como você conseguiu abordar um tema tão complexo e diversificado como segurança do paciente e quase esgotar, impossível esgotar, mas você deu um pupurri assim, bastante extenso e aprofundado, na medida possível, sobre esse tema tão importante. E continuando, eu queria saber o que é que você acha dessa minha impressão aí, digamos assim. Eu acho que tu tem razão. Acho que a gente tem uma coisa que não é culpa do IHI, não é culpa das sociedades, né? A gente deve adaptar a nossa prática às melhores evidências, mas tem uma coisa nossa que é de, tipo, às vezes as coisas pegam porque viram consenso e a evidência é fraca, né? E a gente usar a nossa energia para fazer o que tem melhor evidência, eu acho que é um raciocínio que um questionamento que a gente sempre tem que fazer. Então, eu acho que tu tens razão, assim, a gente precisa gastar as nossas energias nas melhores evidências. Algumas coisas a gente não tem, né? O pool de evidências não é tão forte. Mas a gente medir o que a gente acha importante, isso eu acho que é importante, sabe, Ciro? Então, gastar um pouco de energia em medir o que é essencial, a gente escolhe o que é essencial. Mas a gente medir o que é essencial, acompanhar o que é essencial, fazer gestão do que é essencial, isso eu acho que sim, que vale a pena. Quando a gente fala do pacote, por exemplo, eu lembro que na época dos pacotes de prevenção de PAV tinha protetor gástrico, não tinha na época que eles lançaram. Então, assim, ciência é um conhecimento em transformação, a gente precisa estar atento para as coisas novas, para as evidências novas, e ajustando a nossa prática à melhor evidência disponível, né? Então, acho que tu tens razão, a gente deve sim estar atento para fazer as coisas que de fato são importantes. TEV, por exemplo, é difícil também, né? Se a gente vai a fundo na evidência, existe muita controvérsia. Mas o que tem evidência, a gente tem que fazer. Existem vários outros interesses também em torno disso, conflitos de interesses bem evidentes ou não tão evidentes em relação a esses tipos de intervenção. Mas, assim, a ciência, né? Mas eu fico meio... tem tanta coisa que a higiene das mãos, por exemplo, que é uma coisa que tem me obcecado nos últimos tempos, porque eu vejo que está na base, no núcleo de tudo, e talvez seja a coisa menos discutida, menos posta em evidência. Ninguém vê num congresso falando sobre isso. Eu fiz uma crítica um tempo desses aí atrás, inclusive a nós próprios da AMIB. Quantas vezes você já viu alguém discutir com seriedade higiene das mãos no congresso de medicina intensiva? Nunca. Não. Eu vou fazer uma provocação para vocês. Nem isso, qualquer coisa de prevenção. Eu estava, acho que no Congresso de Sepsi de 2 anos atrás, eu fui olhar o programa, é só tratamento e diagnóstico, né? A gente não fala de prevenção, de boa prática. Esse último congresso teve, né? Então, acho que a gente também está mudando isso. A gente precisa trabalhar, olhar a terapia intensiva como uma oportunidade de fazer certo e prevenir os problemas. Não adianta depois a gente tratar, né? Ter o ótimo tratamento de uma complicação que a gente não precisava ter, né? Você sabe que eu estou fazendo a minha parte. Me colocaram novamente na comissão de título como presidente. Primeira providência, Manual de Higiene das Mãos da Organização Mundial de Saúde. Está lá. Pá! Bibliografia obrigatória. Entendeu? E isso a prova de título tem uma ação educacional importantíssima. O pessoal vai saber que precisa aprender, estudar a técnica de higienização das mãos, que a gente sabe que é muito pouco conhecida. Aí, tá? Eu agradecer mais uma vez aí a brilhante apresentação, maravilhosa. Nós vamos dar continuidade ao tema semana que entra, e você já está convidada também para participar, porque eu tenho certeza que vai agregar. Nós convidamos o Rubens para se aprofundar um pouco mais no assunto que você brilhantemente falou também, em relação à transmissão dos cuidados, que
Precisa dar continuidade a esse tema, que também é muito relevante, e você, se for possível, e tiver interesse e disponibilidade, quiser participar, será absolutamente bem-vinda. Vai ser um auxílio luxuoso, digamos assim. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, agradeço muito essa oportunidade, espero ter ajudado vocês, e eu fico, se eu puder, eu vou participar sim, adorei essa iniciativa. Muito bom, Leonardo. Então, mais uma vez... Obrigado, Leonardo. Boa noite. Até mais, obrigado. Tchau, gente, boa semana. Um abraço.